Sexta-feira, no Investidor em Foco, é dia de aula com Martim Iglesias, nosso professor, e hoje a gente vai saber mais sobre o funcionamento do mercado de capitais. Não é só uma fonte de financiamento e vamos entender por quê. Professor, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem comigo aqui, Renata, achou bem legal esse nosso assunto de hoje, é super importante. Espero que você esteja bem também e espero também que todos aqueles que nos ouvem também estejam bem. Eu também espero, eu estou bem, estou curiosa para entender como o mercado de capitais se conecta com essa engrenagem econômica que a gente observa aqui no nosso país, com essa questão de propósito dentro dos investimentos que a gente vem observando de algum tempo para cá. É como se fosse aí um supermercado com vários corredores para acessar, hein, professor? Pois é. Essa é uma analogia que eu uso em sala de aula, sala virtual de aula no momento, né, que essa aula não verdade. física. Sim, eu gosto de usar essa analogia, né? Eu gosto de imaginar um investidor entrando num supermercado no qual ele passa por corredores com as diversas prateleiras, com produtos, e aí ele vê diversos produtos, né? E aí ele tem que tomar a decisão, né, do que ele vai comprar, né, o que ele não vai comprar, né? E obviamente, assim, quando a gente escolhe um produto, a gente olha para os atributos desse produto, para a qualidade do produto, para o preço, e não é diferente quando a gente seleciona no que investir, né? Então a gente vai tomar uma decisão de que ativo comprar, baseado basicamente em quão interessante é aquele projeto, portanto, quão interessante é aquela proposta que tem aquela empresa, quão viável é isso em um horizonte mais longo, né? Porque no final das contas, como dizia o Benjamin Graham, né, no longo prazo o mercado é a balança da justiça, ou seja, as coisas boas aparecem, né? Ou como diria Warren Buffett, né, eu prefiro comprar ações de uma empresa fantástica por um preço razoável do que uma empresa razoável por um preço fantástico, né? Tipo, o que vale, que a gente vai comprar no fim das contas, é a empresa, são seus projetos, é a sua viabilidade. Então, o que decorre disso é que, se o mercado estiver funcionando bem, né, se o mercado de capitais for transparente, né, se for eficiente no sentido de líquido, né, dinâmico, provavelmente os investidores vão ir decidindo em alocar e colocar o seu dinheiro naquelas empresas que têm as melhores propostas, portanto que têm os melhores projetos, portanto que vão provocar o maior crescimento do próprio capital investido. E aí é que a gente começa a ver um vínculo, né, com a economia real, né? Porque se o mercado real, porque se o dinheiro vai sendo alocado nos melhores projetos, no fim das contas, o dinheiro guardado pela sociedade vai ser alocado naqueles lugares que geram um maior crescimento. Portanto, o mercado de capitais, ele é um lugar ou uma atividade né, que acaba, de alguma forma, ajudando no crescimento econômico de longo prazo. Não só porque permite o financiamento, mas porque direciona os recursos para os melhores lugares, né? Então, uma eficiência do uso do dinheiro, professor? Exato, é uma eficiência no uso do dinheiro, uma eficiência no uso da poupança, e aqui, novamente, poupança, eu não estou falando da caderneta de poupança, estou falando do dinheiro poupado, né, do dinheiro não gasto da renda, né, a parte não gasta da renda. Então, isso provoca, digamos assim, resumindo, eu diria que o mercado de capitais ajuda no crescimento econômico de longo prazo porque permite uma alocação eficiente da poupança, né? Então, ele tem uma função social muito importante, Renata. Por isso que a gente... Oi, não, eu ia perguntar sobre alguns exemplos de países que já chegaram nesse nível. Acredito que Estados Unidos seja um bom exemplo de mercado bem desenvolvido e que consegue fazer esse uso eficiente do dinheiro e ainda usar para desenvolvimento econômico do país, né? Mais ou menos isso? Eu tenho certeza disso, tá? Quer dizer, acho que o crescimento econômico dos Estados Unidos andou em paralelo com o mercado de capitais, né? Ou seja, o mercado de capitais foi fundamental em promover o crescimento econômico dos Estados Unidos. Então de alguma forma, veja, são as duas faces da mesma moeda. Por um lado, ele permitiu
que as pessoas que investem nesse mercado se beneficiassem com a valorização dos recursos, mas, por outro lado, esse dinheiro captado foi alocado em projetos bons que promoveram o próprio crescimento. Então, na verdade, você acaba criando um círculo quase que virtuoso, né? Dinheiro bem alocado que gera mais crescimento, que gera mais renda, né? Lembrando que, né, o PIB, ele é tanto... né, tem tanto a definição que é muito usada em alguns jornais à noite, né, de que o PIB é a soma de todos os bens e riquezas, é verdade, produzidos, e é verdade, está certo, mas podemos pensar no PIB também pela ótica da renda, né, o PIB é também a soma de todas as rendas produzidas, então, crescimento econômico significa em aumento da renda média, que também permite aumento da poupança, né, do dinheiro guardado, que permite que ele seja alocado de novo, então, o mercado de capitais, quando está funcionando bem, ele permite esse círculo virtuoso, digamos assim, econômico. Então, quando a gente fala em desenvolvimento do mercado de capitais, a gente fala em algo muito importante. Novamente, não é a única coisa que importa para o crescimento econômico. Isso é claro, está muito claro para mim, né? Não sei nem se é a mais importante de todas, certamente não é. Tá? Tem coisas mais importantes, o nível de educação, né? Tantos outros projetos são tão importantes quanto a isso, né? A forma como é criada toda a dinâmica das instituições é importante, mas certamente o mercado de capitais funcionando bem, ele é um empurrão que ajuda no crescimento, né? E Pode professor? ser que a gente... pode falar. Não, pode concluir. Não, o que eu ia concluir é que, às vezes, na física, né, sei lá, no segundo colegial, provavelmente a gente via aqueles calcular a resultante, né? Sei lá, o crescimento econômico de um país, para mim, pode ser interpretado como uma resultante de coisas que ajudam e coisas que atrapalham, né? Então, sei lá, um país pode não estar crescendo, mas o mercado de capitais pode estar ajudando a crescer. Se você tirasse, talvez ele estivesse indo pior, ou eventualmente, sabe, o crescimento está sendo diminuído por outras coisas, ou esse mercado de capitais ainda precisa ganhar mais força para deslocar. Então, sabe, tem diversos fatores que interferem no crescimento econômico, e eu diria que um bom mercado de capitais é um daqueles que ajuda para empurrar para um crescimento que é tão importante, né, Renata? Com certeza. E para esse mercado de capitais se desenvolver, Martim, alguns pilares acabam sendo fundamentais, como a educação financeira, né? Sim, total. A educação financeira, né, e a educação como um todo, mas dentro dela, em papel especial, a educação financeira, para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente e terem excedentes, conseguirem guardar recursos, né? Obviamente, disso depende também do nível de renda das pessoas terem trabalho, né? Certamente isso é muito importante, mas é muito importante também trabalhar de tal que as pessoas consigam, de fato, ter algum tipo de excedente para o futuro, para se precaver para situações difíceis, como a pandemia, para guardar dinheiro para horizontes mais longos, quando não puderem trabalhar, tipo aposentadoria. Então, a educação financeira é muito importante. Então, quando ocorrem excedentes, eles podem ser investidos em diversos lugares, inclusive no mercado de capitais, né, que é um lugar excelente e eficiente para fazer isso. Então, a educação financeira é um pilar muito importante. Eu diria que outros pilares, tem outros dois, na verdade, um deles está ligado à governança corporativa, certamente, que está ligado à transparência do mercado financeiro. Né? Voltando ao exemplo da prateleira, né, e do supermercado, para que a decisão correta seja tomada, é necessário que você conheça os produtos, né? E para conhecer bem os produtos, é importante a transparência. Então, a transparência é uma das bases das boas práticas de governança corporativa. O próprio IBGC coloca isso como um dos 3 princípios fundamentais. Então, a transparência e todas as boas práticas de tratamento correto ao minoritário, a equidade, tudo isso é extremamente importante para que o mercado funcione. E acho que tem um terceiro pilar que também é muito importante para que o mercado de capitais cresça, que está ligado ao crescimento econômico do país, né? Ou seja, a gente precisa, né, que o país tenha condições de gerar crescimento sustentável, aumento de renda, melhora de emprego, que significa, no fim das contas, que empresas poderão ter projetos viáveis, né? Significa que as empresas poderão vender produtos, ampliar plantas para consumo, para produção, e aí os projetos se tornam bons e, portanto, os investidores nesses projetos, nessas ações, acabam, no fim das contas, também participando disso, né? Então, eu diria que tem essas 3 coisas, tá? Talvez tenha mais algumas,
mas eu diria que essas três, para mim, são muito importantes. Toda a questão da governança, principalmente nos pontos ligados à transparência, toda a questão da educação financeira e toda a questão do desenvolvimento econômico, Renata. Agora eu estava lembrando, Martim, você sempre traz uma das filosofias do Warren Buffett de investir em empresas que sejam sólidas, já que o investimento, por exemplo, em empresas que estão na bolsa, ele se dá por muitos anos e é uma das filosofias dele, né? Investir devagar e sempre em empresas muito sólidas. E aí fiquei pensando no que você falou, esse conceito de solidez das empresas mudou muito nos últimos anos, né? A questão da transparência, da governança, tanto que quando se fala hoje em uma empresa sólida, se conecta automaticamente às práticas ESG dessa empresa, porque não é simplesmente uma empresa que obtém lucros num período grande de tempo para mostrar que ela é sólida. Tem outras tantas coisas que acabam interferindo nesse conceito e agregando valor a ele, né? Sim, perfeito. Acho que isso é muito importante mesmo. A questão da governança é fundamental, mas acompanhado com boas práticas sociais e ambientais, ajudam muito a reduzir os riscos da empresa, né? Uma empresa que não tem boas práticas de governança, boas práticas sociais, boas práticas ambientais, claramente é percebida como mais arriscada, que se transforma em custos de captação mais elevados, né? Que impacta também em riscos extremos muito maiores, né? O risco de haver algum problema ambiental extremo, o risco de haver algum problema de reputação extrema por algum tratamento incorreto de funcionários, de fornecedores, da população. Então, a questão o risco é reduzido, portanto, a sua solidez, acho que chegando aqui no teu ponto, ele é função das práticas de ESG, né? A transparência, mais uma vez, tem isso. E, portanto, isso é certamente algo muito importante. Temos vários índices aqui que ajudam a medir isso. Temos um só para a governança corporativa, né, Renata? O IGC, o Índice de Governança Corporativa, que ele é divulgado periódico. Temos também o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE também, já que e no mundo temos aí o Dow Jones Sustainability Index, né? Temos diversos índices que tentam mapear de alguma forma todas essas boas práticas. Isso é muito importante, Renata. Quando a gente pensa também, especificamente nos projetos, por exemplo, ambientais, né? Estávamos aí com as discussões ambientais muito quentes algumas semanas atrás, né? Espero que continuem assim. Quando a gente fala do mercado de capitais, o mercado de capitais tem um papel fundamental, não é um papel acessório nisso, não é um papel de dar uma ajuda, né? Cara, é fundamental. Quando a gente fala no mercado de capitais e também nos governos, eu vou colocar os dois aqui em paralelo, estamos falando da forma como se financiam projetos de transformação, né? Precisa de injeção de capital para transformar a indústria em algo sustentável, né? O mercado de capitais pode fazer e pode ser parte da solução aqui de uma forma intensa. Então, é muito importante que as práticas ESG sejam adotadas com mais força a todo momento, né? Pelos investidores demandando boas práticas nesse sentido, mas que os gestores, emissores, as empresas, né, possam ter boas práticas e aí sim canalizar recursos também de uma forma eficiente, não só em termos do crescimento, mas em termos dessa transformação que é tão importante nesse momento, Renata. Sim, que bacana, né, Martim? Se a gente olhar sob essa ótica de que, como você estava falando antes, o uso eficiente do dinheiro investido pela sociedade pode se transformar em desenvolvimento, quando a gente incorpora esse olhar de ESG, de práticas de transparência e governança, a gente pensa que o uso eficiente do dinheiro da sociedade se transforma em desenvolvimento sustentável, né? Dá para olhar por esse aspecto, né? Dá para olhar por esse aspecto, sim, certamente sim, né? Porque, independente de rentabilidade, um projeto que ele não tem boas práticas, ele apresenta riscos, pelo menos de cauda, chamados de riscos extremos maiores. Então, não é só o retorno é ajustado a risco, né? Então, o ESG, as práticas ESG podem ter retorno ajustado a risco melhor do que muitos outros investimentos, do que muitos outros projetos. Então, toda essa questão da função do mercado de capitais, para mim, é muito importante, ainda mais neste momento.
O mercado de capitais sempre foi muito importante para o desenvolvimento, mas nesse momento onde algumas questões se tornaram urgentes, né? A humanidade, nós, né, fizemos com que se tornassem urgentes, né? O mercado de capitais se torna ainda mais importante, porque é um mecanismo rápido, né? Relativamente, que pode injetar recursos para essa transformação tão importante. Que legal, Martim, que bacana a gente conhecer um pouco mais desses conceitos, essa conexão toda com ESG, quando esse assunto está tão em alta. Lembrando que tem até uma carteira recomendada de ESG, né, Martim? Você andou até dando entrevista outro dia sobre isso, e isso mostra que é um assunto tão importante, porque tem gente procurando, sim, propósito para o seu investimento, para o seu dinheiro, que não vai só na simples rentabilidade, né, Martim? Que eu estou aqui arredondando, Perfeito. claro que não é simples, mas se a pessoa, muita gente está tendo essa preocupação de investir não só em algum produto que seja rentável e confiável, mas também que possa impulsionar esse tipo de prática, né? Perfeito, né? Estive aqui também, né, com a Gabi, estivemos conversando aqui sobre a nossa carteira recomendada. Ela tem sim chamado a atenção do mercado, tá? E era um dos objetivos da carteira recomendada ESG era chamar a atenção do mercado, porque é algo muito importante, né? Espero que de fato ela continue ganhando visibilidade, continue ganhando notoriedade, continue sendo adotada, para aí sim a gente aumentar a demanda por esse tipo de produto. Porque Exato. Com a demanda, com as pessoas querendo esse tipo de investimento, gestores, emissores, empresas vão perceber que o capital está indo para essas coisas, né? Então a gente quer dar visibilidade, a gente quer incentivar o mercado a trabalhar com boas práticas, né? Essa é certamente uma contribuição que toda a equipe aqui de recomendação do Itaú, tenho certeza que é uma contribuição relevante que nós estamos dando com o nosso trabalho para isso, tá? Tenho certeza que você, através também da comunicação, como esse podcast, como outras iniciativas que você toca, também é uma contribuição relevante para essa transformação tão importante, tão urgente, que nós precisamos promover. Que legal. Muito legal, professor. Obrigada pelo papo de hoje. Semana que vem tem mais. A gente tem muito assunto bacana ainda para tratar nas nossas aulas de toda terça-feira. É isso aí, Renata. Você sabe que eu já te falei, né? Que terça-feira é um dos dias mais legais, porque tem esse bate-papo aqui com todos aqueles que seguem o Investidor em Foco. Um grande abraço, viu, Renata, e a todos que nos ouvem. Eu adoro, professor, e se depender do volume de audiência que os episódios de terça-feira têm, eu tenho certeza que nossos ouvintes e nossas ouvintes também gostam muito. Maravilha, então. Um beijo. Outro para você, e obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa aula com o professor Martim. A gente se encontra nessa quarta, porque essa semana é semana de promoção por tudo que é lugar. Então, sabe sobre o que nós vamos falar? Fato ou fake do consumo. Se eu fosse vocês, não perdia que a Ana Leone vai estar aqui. Combinado? Até lá! Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?